Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou muito feliz porque anteontem, hoje é dia 9 de janeiro de 2021 e eu estou completando exatamente 29 anos que eu estou aqui no Japão. Olha aqui, é um cachorrinho bonitinho. 29 anos que eu estou aqui no Japão e o objetivo era ficar só 3 anos, juntar um dinheirinho, conhecer o país e voltar para o Brasil fazer uma faculdade de Direito, que eu queria ser advogada, né? Mas mulher aqui no Japão ganha pouco e a gente vai ficando. Primeiro a gente vem para pagar as dívidas da passagem, das coisas, e vai conhecendo, vai ficando, e cá estou eu há 29 anos. Faz tempo, hein? Então isso foi já em 1920. Nossa, não sei porque que eu tô com esse 1920. 1900, quer dizer, 1992. Então, eu queria dizer para vocês que daqui a um ano já vai fazer 30 anos que eu tô aqui. E esse movimento de Kasegi começou mais ou menos já faz 30 anos, né? Então, eu também, assim como muitos de vocês, eu comecei aqui trabalhando em fábrica. Cheguei aqui, tava um frio terrível, frio, nossa. E foi exatamente nessa região. Acho que meu destino era para ficar pro lado de cá mesmo, né? Apesar que eu dei umas voltas por aí e no fim acabei ficando por aqui mesmo. Aí, depois, terminei de pagar minhas dívidas, minhas coisas e acabei ficando. Mas não foi fácil não, gente, trabalhar em fábrica, naquela época era tudo diferente do que é hoje. Claro, 29 anos atrás, né? Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês nem tinham nascido, vocês nem eram projetos. E alguns de vocês eram bem pequenos, né? A maioria do pessoal que eu conheço, né, tem menos de 50 anos, né? Então, e o que a gente aprende nessa... E o que a gente aprende assim nesse tempo de Japão? O que a gente conquistou nesse tempo todo? Por que a gente não voltou? Bom, eu quando vim pra cá, eu vim solteira. E no segundo ano já, vamos esperar um pouquinho aqui que eu tô num parque e eles vão passar uma informação. Esperar um pouquinho. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou muito feliz porque hoje é dia 9 de janeiro de 2021 e dia 7 é a minha contagem para a minha estada no Japão. Cheguei aqui praticamente em janeiro de 1992, há 29 anos atrás. E como muitos de vocês que assistem o meu vídeo, eu cheguei solteira, depois eu acabei casando. Mas o meu objetivo era chegar aqui, ficar 3 anos, pagar umas dívidas, pagar uma passagem, conhecer a terra dos meus pais, conhecer a terra dos meus avós e... Nossa, mas tá aqui, dando choque no cabelo. E depois, pelo menos conhecer alguma coisa, ver o Monte Fuji, escalar o Monte Fuji, andar de trem-bala, conhecer um pouquinho Tóquio, porque se falava muito em cidade cheio de neon e blá blá blá, cheio de iluminação, né? Naquela época, hoje em dia é comum, mas naquela época não era. Então pra gente era interessante conhecer um lugar desse. Falava muito em Akihabara. Então a gente foi conhecer tudo isso. E o meu objetivo era conhecer tudo isso e depois juntar um dinheirinho, tentar juntar depois de pagar todas as dívidas, né? Juntar um dinheirinho e voltar para o Brasil e estudar direito. No fim, acabei ficando aqui, acabei conhecendo uma pessoa que foi muito especial na minha vida, que a gente acabou se casando
ficamos 20 anos casados, tivemos 2 filhos. Então, com tudo isso foi acontecendo, assim, as coisas, a vida da gente não vai indo assim como a gente quer, né? Então, foi dando essa reviravolta toda, acabei não voltando e tá eu aqui nesse parque, num belo dia de sol, numa tarde muito legal. Aqui, ó, né? Muita gente conhece esse parque, bom para andar, para passear. E cá estou eu. E o que a gente aprende nesses 29 anos de Japão, quando a gente chega aqui com uma mão na frente e outra atrás, com a mala vazia, cheia de sonhos, cheia de esperança, e a gente é jovem, está na casa dos 20 ainda, né? E a gente deixou para trás, naquela época, tinha acabado de passar o plano Collor, e o cara que ferrou com a gente era estudante, a gente acreditava no futuro, né? Quem lembra do Tancredo Neves? Eu até fui lá no cortejo dele na 23 de março, acreditava que a gente finalmente ia ter um país melhor. Mas enfim, a cada dia as coisas só foram piorando, a segurança pública cada vez pior, o desemprego, quer dizer, não está diferente de hoje. Então, a vida é assim, para uns melhoram muito e para outros pioram muito. Enquanto uns choram, os outros vendem um lenço. Já ouvi falar de um ditado desse, né? Então eu sempre penso, enquanto tem uns que estão passando fome, tem outros que estão ganhando muito dinheiro com esse pessoal que está passando fome. Claro, a gente vive num mundo capitalista, então a gente acaba pensando assim, mas eu não quero viver num país comunista, que seja tudo igual. Eu quero sim que não haja muita diferença social, mas que também sejam reconhecidos aquelas pessoas que estudam, as pessoas que batalham, as pessoas que lutam, as pessoas que realmente pensam para o país. E claro que eu quero que as pessoas que fazem o mal, as pessoas que roubam, as pessoas que se subornam, as pessoas que fazem coisas ruins, sejam penalizadas pela lei do homem ou pela lei de Deus. Sei lá, vai saber, né? Então, nesses 29 anos de Japão, eu era nova também, não sabia nada, sabia um pouquinho só de Nihongo, umas 20, 30 palavras, e Tadakimasu, até falava Benjão naquela época. Na verdade, a gente não pode usar essa palavra. Nós, mulheres, né? Tem muitas coisinhas que é cheio de blá blá blá, a gente não pode usar. E a gente, Oyasuminasai, Tadakimasu, né? Shosho Machi Kudasai, na época a gente falava Choto Machi Kudasai, mas na verdade isso era grosseiro. Logo me ensinaram que nós não podemos falar Choto Machi Kudasai, era Shosho Machi Kudasai. Cheio de frescurite para as mulheres, né? Sendo que a gente trabalhava o dia inteiro na fábrica, chutava caixote e o escambau, né? Para que essas palavrinhas aí? Só que mulher em todo lugar do mundo é mulher, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser delicada e blá blá blá. Mas essa história aí que todo mundo conhece, e eu não sei ser delicada nem um pouquinho, né? Eu já sou meio assim, doidinha mesmo, né? Mas enfim, a gente vai vivendo, trabalhando, aprendendo um pouco de Nihongo nesses anos todos, né? A gente vai aprendendo japonês, vai aprendendo... Nossa, que frio que tá aqui. A gente vai aprendendo japonês, a gente vai gostando desse país, vai aprendendo as coisas boas e ruins. E de repente a gente se vê desempregada porque a gente tem que ficar totalmente dependente do salário do marido, porque a gente está grávida, a gente foi mandada embora, a gente não pode mais trabalhar. É como eu disse, antigamente as mulheres grávidas, elas eram mandadas embora sem mais sem menos. Eu sinto muito, mas sempre tinha uma desculpinha, né? Quando você ficar melhor, quando você tiver neném, você volta. Ah, tudo bem, né? E naquela época não era obrigada a pagar Shakai Hoken como é hoje. Como hoje em dia, muitas fábricas, muitos lugares exigem que as pessoas sejam inscritas no Shakai Hoken, que cobre o seguro da pensão, do seguro-desemprego e o seguro-saúde, que são 3 em 1, 3 em 1 que se fala Shakai Hoken aqui no Japão.
E naquela época a gente não precisava pagar impostos igual hoje a gente paga. Telefone, não tinha telefone celular, não tinha internet. A internet estava começando em 1995, 6, 7 para lá, que começou a internet, começou os telefones celulares, né? E então, o que o pessoal da minha idade fez naquela época? O pessoal juntava muito dinheiro e ia embora, comprava as coisas, investia no Brasil. Então, quem se deu bem, quem ganhou dinheiro naquela época e investiu, tudo bem, né? O problema é que eu dormi no tempo. É verdade, eu dormi no tempo. Logo que eu cheguei, eu casei e fiquei cuidando das crianças. Então, eu fiquei mais ou menos uns 10 anos da minha vida meia que isolada do mundo, de tudo, né? E nesse período, o que eu fiz? Eu fiquei em casa estudando Nihongo, porque eu acreditava que se eu fosse morar aqui no Japão mesmo, e era a minha vontade de morar aqui no Japão, era um dia poder conversar de igual a igual ou o suficiente com os meus filhos que nasceram aqui e cresceriam aqui. Porque eu já tive esse problema com os meus pais de eles não poderem falar português corretamente comigo. Bom, quem conhece meus pais lá no Brasil sabe que nem a minha mãe nem meu pai eles falavam português direito. E mesmo assim a gente também não aprendeu a língua japonesa, porque a gente vivia num lugar que só tinha brasileiros. Então a gente se entrosou na comunidade, assim, a gente nunca viveu assim no meio da colônia. Aliás, eu sempre fui um pouco assim, não sei por que eu sou japonesa, nem sabia o que era Japão. A gente era completamente isolado desse lado nipônico, né? Para bem dizer, a gente era mais parecido com os índios lá da Amazônia do que os próprios Nikkei, porque a gente vivia num lugar que não tinha ninguém assim, né? A gente não vivia no meio de colônia. E era engraçado que naquela época, quando eu lembro, quando eu era criança, eu tinha um cabelão comprido também, todo mundo queria passar a mão no meu cabelo, e acho que eles achavam bonito, cabelo preto, cabelo liso, queriam passar a mão no meu cabelo, que era diferente, ninguém tinha, a não ser meus irmãos, minhas irmãs, ninguém tinha o cabelo assim liso e comprido, cabelo grosso, né, preto, todo mundo tinha um cabelo diferente. E na escola também, na escola era só nós, eu, meus irmãos e o meu pai também que trabalhava, chegou um tempo que ele começou a trabalhar na escola, então era só nós, meus irmãos, irmãs, meu pai, minha mãe na cidade, né? Então foi uma época assim que eu comecei a pensar quem sou eu. Depois de um tempo fui morar no Paraná, fui morar em São Paulo. Então eu comecei a me entrosar assim com o pessoal Nikkei e eu achei muito legal, muito legal. Comecei a me sentir assim dentro assim do meu grupo, da minha society, né? Então, nesses anos de Japão, eu aprendi bastante japonês, mas não foi assim, não foi em escola. Eu nunca aprendi, nunca fui um dia na escola, sempre aprendi por conta própria. E trabalhei em muitas fábricas, já ralei muito em fábrica, né? Porque a situação financeira também não era boa. E eu sempre procurando alguma coisa para fazer, né? Não conseguia, nunca fui uma pessoa de ficar em casa esperando a comidinha no prato. Quer dizer, não é bem isso, né? Mas assim, dependente do marido, porque nunca consegui ser assim. Talvez se na época meu marido tivesse condições de arcar com todas as despesas, me deixar tranquila, sem preocupação, cuidando das crianças, tudo seria diferente, mas a situação não era bem essa, né? Então eu tinha que pensar em trabalhar, eu tinha que pensar em muitas coisas, e logo que eles nasceram, 1 ano e 4 meses depois, eu comecei a trabalhar de pato, né, na fábrica, trabalhei de muita coisa. Quer dizer, eu tenho 2 filhos, nas 2 gravidezes eu fui mandada embora. Um era uma fábrica lá em Tóquio e o segundo foi numa fábrica em Saitama. Então, como eu disse, naquela época eles simplesmente, né, a gente não tem
seguro nenhum, a gente não tem nada, então, olha, quando acabar, quando estiver tudo bem, seu neném estiver grandinho e forte, você volta. Quer dizer, talvez eu até poderia voltar, mas no fundo a gente fica um pouco magoada, né? Magoada por tudo isso, porque na verdade a gente não quer parar, a gente quer trabalhar até o tempo que for necessário, até certinho, né? Porque naquele tempo eles não davam licença maternidade. Talvez davam para japonesas ou para os brasileiros que trabalhavam, mas eu trabalhava em fábrica que tinha só eu de brasileira. E como eu não sabia falar muito também, nem corria atrás disso. E o seguro-desemprego que eu consegui usar foi depois que o neném nasceu. Depois que o neném nasceu, foi que pediram para eu levar a caderneta do neném, né? O Boshi Techo, e dar entrada no seguro-desemprego. Além disso, eu só recebi só 3 meses do último salário. Então era pouquinho, porque eu trabalhava das 9 às 4 e eu ganhava um salário merreca. Então nessa época também, a gente com criança pequena, morava longe do serviço, ficava difícil, porque a cidade era bem interior mesmo. E nessa época não tinha brasileiros, né? Eu morei praticamente num retiro espiritual. Gente, eu morava num retiro espiritual. Não tinha brasileirado, não tinha estrangeiro, só tinha japonês. Aliás, eu morava tipo assim, num bairro tipo Alphaville, só tinha casas e casas e mato. Ou, como se diz, morava lá no meio da plantação, né? Mas era sossegado, só que eu não estava satisfeita. E resolvi catar todas as coisas, catar todos as bagagens, colocar numa mudancinha e correr para Kanagawa Ken. Que eu achava que aqui alguma coisa ia dar certo na minha vida. Eu achava que Saitama não era meu lugar, Kanagawa era. Olha as ideias, né? Olha as ideias. Então, no fim, eu saí daqui desse lugar, fui para outros lugares, rodei, fiquei igual a moedinha de 100 rodando, e no fim eu acabei voltando para esse lugar próximo aqui de quando eu cheguei no Japão em 92. Então aqui praticamente eu fiz a minha vida e aqui eu quero morrer. Aqui eu quero ficar, não quero sair desse lugar. Talvez por ironia do destino eu vou ter que sair. Mas eu não gostaria não. Por enquanto o meu projeto de vida é continuar aqui, porque aqui aconteceu muitas coisas boas, aconteceu algumas coisas ruins, lógico, porque a vida da gente não é só de coisa boa, mas aconteceu coisas boas e ruins, mas eu gosto daqui desse lugar porque não neva. Quando neva, de vez em quando só fica branco assim 1 ou 2 centímetros e logo derrete. A cada alguns anos assim dá uma neva forte, mas logo não é aquela neve terrível que a gente tem que sair fazer yukikake, né? Tirar aquelas neves com a pá. Deus me livre, gente. Não quero morar nunca mais num lugar que cai neve. Deus me livre. E também nunca quis morar num lugar assim, beira-mar, porque eu tenho muito medo de tsunami. Eu não me sinto segura. Gente, eu vou ter que parar um pouco esse vídeo aqui, porque eu tô sentada aqui no banquinho e meu pé começou a adormecer. Nossa senhora, e agora? Os 2 pés começaram a adormecer. Gente, que horror. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Nossa, gente, voltando a falar aqui, mas nossa, que coisa de louco, né? Meu pé começou aqui meu pé adormeceu aqui, vou ter que ficar dando umas batidinhas aqui, porque senão... E tem uns velhinhos ali, os senhores ali da limpeza, que acho que eles estavam dando risada, porque eu comecei a pular aqui em cima do banco. Gente, mas é muito... Então, mas por que a gente vai ficando aqui no Japão? Por que a gente vai gostando de ficar aqui?
Por que a gente vai gostando de ficar aqui dessa terra? Por que a gente chega a um ponto da vida que às vezes a gente não volta para o Brasil? Não voltou, por quê? Porque a gente não voltou para o Brasil. Na verdade, logo que eu cheguei aqui no Japão, eu gostei muito do Japão. Eu achei tudo diferente do que eu tinha conhecido no Brasil. Eu gostei assim da disciplina, gostei assim que o pessoal ele é bem prestativo. Eu comecei a observar assim que quando você anda certinho, as pessoas fazem as coisas certas. Não era igual no Brasil que tudo era burocrático, né? O pessoal furava fila. Nossa, eu detestava aquele negócio de pessoal furar fila e um se achar mais que o outro, né? E de uma certa maneira, eu não vou comentar aqui, mas eu sofri muita discriminação no Brasil. Sofri vários tipos assim de discriminação que eu não vou contar aqui. E no Japão eu já não sofri isso, porque na fábrica, quando eles pediam pra gente, contratavam a gente para trabalhar na fábrica, eles não perguntavam quantos quilos a gente tinha. Eles nunca me perguntaram quantos quilos eu tinha, nunca me perguntaram quantos centímetros eu tinha de altura, nunca perguntaram se eu tinha experiência ou não. Você quer ir? Você tem o visto? Pronto. Né? Não se importaram se eu sabia ou falar ou não. Na época que eu vim, hoje é diferente, ou em muitos lugares pode ser e pode não ser. Mas na minha época, eles não me perguntaram se eu comia demais, se eu comia de menos, se eu dormia demais, se eu dormia. Você quer ir para o Japão? Você tem o visto? Você quer trabalhar? Pronto, acabou. Era isso só. E aí foi assim que eu vim para o Japão. E como eu sou Nisei, filha de japoneses natos, eu logo consegui o visto de cara. Assim, eu já consegui o visto de 3 anos. Lá em São Paulo mesmo, consegui o visto de 3 anos, né? Então, para mim, eu nunca tive dificuldade de nada aqui. Assim que venceu o meu primeiro visto de 3 anos, já fui lá e renovei para 3 anos de novo, né? Mas como na época eu já estava casada com um japonês, então o pessoal mesmo da imigração me alertou: se você tirar pelo COSEC do seu marido, você vai pegar só de 1 ano. Então é melhor você tirar pelo COSEC dos seus pais, ou da sua mãe ou do seu pai, porque daí você pega de 3 anos. Quer dizer, todas as coisas que eu fui fazer aqui no Japão, eles sempre me orientaram. Sempre me orientaram. Só teve uma vez que eu fui mandar um takyubin. Um takyubin é uma encomenda que a pessoa vem buscar, a empresa vem buscar a sua caixa, o seu pacote na sua casa e manda para certo lugar. Então isso é trabalho no sistema de takyubin. Só essa vez que eu preenchi, muito burra, preenchi o papel errado e acho que o cara estava muito estressado, muito puto, né? Eu tinha preenchido do lado contrário. O local que eu ia mandar, eu coloquei o meu endereço. E o meu endereço era o local que eu ia mandar. E o cara levou a encomenda tal, e a mesma encomenda chegou aqui em casa. Olha só, gente. Eu me lembro até hoje que isso foi uma das coisas que me aconteceu de ruim. Não, aconteceu umas outras coisas também, né? Mas não foi assim. Só isso só. Mas os outros lugares, assim, que todos os lugares que eu cheguei, não sabia preencher um papel, não sabia como falar, não sabia como me proceder, eles sempre me deram muita atenção, sempre me trataram com muito respeito, com muita paciência. Quando não davam tempo, eles pediam desculpa, pediam para voltar uma outra hora, para fazer isso, aquilo. Quer dizer, se eles não tinham tempo de me dar uma atenção, de me ajudar a preencher alguma coisa, eles pediam para esperar ou pediam para a gente, com muita atenção, procurar um lugar assim que ensinasse a gente a preencher esse papel, pudesse escrever as coisas com mais paciência, né? Então eu não tenho nada assim para reclamar, nada para reclamar daqui do Japão. E eu fui gostando, eu fui aprendendo aqui que as pessoas não, desde o começo, se você entra com humildade numa fábrica, se você entra de cabeça baixa, não digo assim, né? Se você entra com educação, com humildade num lugar, o pessoal vai te tratar bem. Agora, se você chega achando que sabe tudo, achando que é o bonzão, ninguém vai te tratar bem. Todo mundo vai te tratar com um certo
né? Mas se você trata as pessoas, né, de um jeito simples, trata as pessoas como deve ser tratadas as pessoas, todos os seres humanos, não tem porquê. Eu, por exemplo, eu nunca tive problema de ser maltratada, eu nunca tive, porque se meu cabelo tá meio aqui, nunca tive problema assim de discriminação na fábrica. Talvez eu até tive, assim, mas eu não creio que isso seja discriminação por eu ser brasileira, mas simplesmente porque tem gente que não vai com a cara da gente mesmo, né? E homem japonês você sabe como é que é, né? Ainda mais de fábrica. Homem japonês de fábrica, viu? Vou te contar, aqueles senhores, né? Não vou falar velho, aqueles senhores assim que... Hoje não, hoje é diferente, mas antigamente, há 25, 29 anos atrás, o pessoal não estava acostumado com a gente. Não estava mesmo acostumado com a gente, então... As mulheres sempre me trataram muito bem, as japonesas, mas os homens já ficavam meio assim, né? Tipo, o que essa veio fazer aqui, né? Mas é isso, gente. Por que a gente não vai embora? Porque a gente aprende a gostar das coisas daqui, do sistema, do transporte, que é tudo no horário. Todo mundo sabe que aqui, se você vai pegar o trem tal hora, o ônibus tal hora, é muito difícil acontecer um atraso, né? E quando atrasa, eles dão uma explicação. Você sabe por que aconteceu isso, não é? Sabe? Né? E no trabalho também, a mesma coisa, assim, né? Quer dizer, não é todo lugar, né? Que é tudo igual, porque nada é padronizado, assim. Mas a gente vai aprendendo a gostar da comida. No começo também não conseguia comer nada, mas aqui a gente é tratado por igual. Tá certo que aqui no Japão, quando eu abro a boca, todo mundo já sabe que eu estou estrangeira pelo fato de... Não tem jeito, né, gente? Pela cara eu sou japonesa. Pelo meu jeito de andar, pelo meu jeito, assim, né? Eu sou brasileira, não tem jeito. E isso por mais, eu posso viver aqui 100 anos. Mas eu sempre vou... A gente sempre vai ter aquele jeito, assim, que não é aqui da terrinha. Mas quando a gente abre a boca, assim, o pessoal logo percebe que a gente é estrangeira. O pessoal cansou de me perguntar se eu era coreana, se eu era chinesa, se eu era de outro... Menos brasileira, lógico, com essa cara aqui ninguém vai falar se eu sou japonesa, né? Mas uma coisa que foi, assim, engraçado é que quando eu fui para Okinawa, muita gente lá me perguntou se eu era, de que lugar que eu era, de que bairro que eu era. O pessoal lá nunca te via aqui. Lógico que eu falava não, né? Eu sou do Brasil. Aí né, a pessoa, nossa, você não é aqui de Okinawa? Não, eu não sou. Mas, assim, pela aparência, assim, eu percebi que muita gente lá acha que eu tenho cara, assim, de gente de Okinawa. E depois de um tempo, assim, fui procurando saber com o meu pai, né? Meu pai, tô falando meu pai, só minha mãe, mas minha mãe já não está entre a gente já faz muito tempo, minha querida mãe. Mas eu fui perguntando pro meu pai a nossa árvore genealógica, né? E eu fui descobrir que meu pai é descendente lá de, acho que há 300 anos atrás, mais ou menos, os primeiros descendentes que ele sabe, assim, vieram de Okinawa, né? Então, acho que eu sou mesmo, né? Apesar que nesse meio tempo já foi acontecendo algumas misturinhas assim, né? Mas enfim, eu me senti assim em casa aqui no Japão, né? Eu nunca tive problema assim de vizinhança, também nunca tive problemas com brasileiros, apesar que eu gosto de viver um pouco isolada, né? Tem época que eu gosto de viver assim como se o Fujisan tivesse entrado em erupção. E tem época que eu fico ermitando, eu pareço aqueles urso branco que entra lá debaixo da neve, se esconde e não vai sair nunca mais. Mas enfim, o Japão é um lugar maravilhoso, é um lugar bom de se viver, só que se você mora num lugar que tem muito brasileiro, você tem que ficar esperto para não deixar de aprender o japonês, porque em lugares que tem muito brasileiro você vai aprender a falar só o português, só comer comida brasileira, que tem de tudo e deve ser muito bom. Mas se você mora aqui no Japão,
o mínimo que você tem que aprender, pelo menos eu acho, 50% de japonês. E trabalhar na fábrica também não é assim um bicho de sete cabeças. Se você gosta de trabalhar na fábrica, se você quer trabalhar na fábrica, tudo bem. Mas agora, se você deseja um dia sair da fábrica, você tem que estudar, você tem que se qualificar, né? Assim como eu fui tentando fazer e assim eu fiz, tá? Então hoje, gente, eu tô muito feliz. São, 29 anos. 29 anos de Japão e eu tô muito feliz. Então, é isso, gente. Obrigada e até mais.